graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira, para a glória de Deus. Amém? Amém. Amados, vamos então hoje a mais um momento de oração, mais uma live de oração, de ouvir a palavra de Deus, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Vamos nos alimentar, então. A palavra de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 11. Vamos aos versículos 28 e 29, onde Jesus promete repouso para os cansados e para aqueles que estão sobrecarregados. Então vamos fazer hoje uma oração de fortalecimento, né? Para aqueles que espiritualmente estão cansados. Às vezes nós sentimos cansaço, né? E apesar de descansarmos, apesar de dormirmos uma noite toda de sono, nós ainda permanecemos cansados, né? Mas Jesus, nesse texto, Jesus não está falando de cansaço físico, mas sim de cansaço espiritual. Amém? Então, Amém. Mateus 11, versículo 28 e 29 é o que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia aí, procura o versículo. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o Santíssimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra que vai ser ministrada hoje aqui nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos o fortalecimento, o revestimento que vem do alto, que nós possamos, ó Deus, meditar na tua palavra e compreender os teus ensinamentos, Jesus. Compreender que tu tens leveza, pureza, que tu tens descanso para aqueles que estão sobrecarregados, cansados, exaustos, de todos os seus afazeres, de todas as seus desafios, cobranças que nós temos na nossa vida pessoal, Pai, e também no nosso trabalho, no nosso ministério. E nós, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essa força, esse renovo de força,
Hoje, neste dia, Pai, eu peço que o Senhor visite cada casa, cada pessoa que aqui está orando conosco, todos aqueles que estão se sentindo cansados, Senhor, que a palavra diz que é para nós virmos até Jesus. Então, Jesus está chamando hoje para o descanso, para a paz, porque Ele promete nos trazer paz, equilíbrio para a nossa vida, para a nossa alma. Em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama do teu favor, da tua bondade, da tua misericórdia sobre cada casa, cada lar, cada vida que está aqui, Pai. E nos ajuda, Senhor, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. Ajuda, Senhor, cada vida que aqui está a se livrar dos seus fardos pesados, se livrar da opressão, da tristeza, da dor, do choro, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Guarda os filhos, guarda a casa, o trabalho, Senhor. Guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. E que os nossos pensamentos possam ser os pensamentos de Cristo, que são mais altos e mais elevados do que os nossos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então lá no livro de Mateus. Mateus 11. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, ao chegar, na nossa vida, ele nos traz, paz, nos traz equilíbrio para as nossas vidas. E esse cansaço que diz a palavra de Deus, Jesus ele faz um chamado, nos chama, vinde a mim. Então Jesus hoje nessa tarde te diz, vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Não é isso que está dizendo aqui no versículo 27? Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então, nesta passagem, Jesus ele faz um convite para nós, que estamos cansados, mas esta palavra ela não está falando de um cansaço físico, porque o cansaço físico nós dormimos, descansamos até mesmo por umas horas e esse cansaço vai embora, Nós nos sentimos renovados bem novamente. A palavra está falando de um cansaço espiritual. Jesus encontrou muitas pessoas que estavam assim cansadas espiritualmente, opressas, com um jugo opressor, com um fardo pesado sobre elas. Então Jesus diz na sua palavra, venham a mim, porque eu darei descanso, Então, hoje, todos nós que estamos cansados, sobrecarregados, e nesse contexto aqui, Jesus estava falando com pessoas que estavam sendo opressas, que estavam carregando fardos pesados impostos por líderes religiosos. Quantas e quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e as pessoas passavam por esse tipo de opressão, aonde os líderes cobravam uma coisa das pessoas, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus diz hoje para nós, o que a palavra de Deus está querendo dizer, é que o jugo que Jesus tem, ele não é pesado. Jesus diz, toma o meu jugo, Toma sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, sou manso e humilde. Jesus foi o líder, foi Deus, esteve na terra e não teve mais manso e mais humilde do que Jesus. Jesus não era soberbo, Jesus não era, um tipo de líder que oprimia o povo,
Muito pelo contrário, Jesus veio para dar paz. Não é isso? Então, a palavra de Deus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão o descanso para as suas almas. Então, muitas vezes estamos oprimidos, cansados na nossa alma, de tantos desafios, de tanto tentarmos muitas vezes nos encaixarmos em padrões humanos, em disciplinas criadas por homens, ao invés de nos encaixarmos na palavra de Deus, de nos encaixarmos no padrão que Jesus Cristo criou para nós, porque Jesus é o verdadeiro líder. Eu sei que Deus criou autoridades, né, pessoas que vão nos orientar nesta terra. Não estou eu aqui, né? Mas Jesus, nesse tempo, nesse salmo, nesse versículo, Jesus estava falando dos líderes religiosos daquela época, que faziam imposições, colocavam fardos pesados na vida dos cristãos, faziam exigências e muitas vezes eles não faziam aquilo que era exigido. Então, meus amados, mas Jesus vem dizendo para nós que se nós quisermos encontrar descanso, se nós quisermos descansar, né? Esse cansaço, essas sobrecargas, essas cargas pesadas que colocam muitas vezes, que são regras criadas, né? Regras de uma sociedade, regras criadas, impostas a nós, desafios que muitas vezes nós temos que vencer e acabamos por nos cansar, por muitas vezes queremos nos encaixar nos padrões humanos, né? Jesus está dizendo: vinde a mim que eu tiro os fardos. O meu fardo, ele não é pesado. O meu fardo, ele é leve. O jugo é leve. Então, pois o meu jugo é leve, versículo 30. Meu jugo é leve, meu jugo é suave, desculpa, e o meu fardo é leve. Então, Jesus vai trocar, você vai trocar, Jesus vai te ajudar a carregar o que é pesado, vai trocar com você, né? Porque talvez, às vezes, nós estamos tentando nos encaixar em padrões humanos, em padrões e regras humanas, né? E o cristão tem que se basear na palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, faço isso. A palavra de Deus diz isso, Jesus diz isso, Jesus ensina isso. Jesus Cristo é o maior líder da história, é o nosso líder. Então, por que muitas vezes estamos tentando nos encaixar aonde não cabe mais? Amém? E isso traz cansaço, isso traz opressão, isso traz dor, isso traz tristeza muitas vezes, né? Porque nós convivemos numa sociedade, numa igreja, num grupo, em algo que cobra de nós, que nós viemos a fazer as coisas conforme as regras criadas pelo homem. Mas Jesus, ele nos convida a seguir a ele, a seguir sua palavra, né? Então, em Cristo, nós temos esse descanso. Jesus, ele promete trocar o jugo opressivo, o jugo que te traz cansaço, que te traz sobrecarga, né? Quantas e quantas vezes nós estamos cansados mesmo, andando cansados, fazendo a obra de Deus cansado, cuidando da nossa família cansado. Então, dê ouvido ao pedido de Jesus Cristo, que o primeiro chamado é para que nós venhamos até Ele, e depois que nós deixemos Ele trocar, que nós peguemos o jugo deles, tomemos o jugo de Jesus Cristo e venhamos a aprender com Ele a sermos mais mansos, a sermos mais humildes, a não exigirmos tanto dos outros aquilo que nem nós mesmos conseguimos fazer, né? Então, Jesus também falava um pouco de hipocrisia, né? De falsidade, porque o versículo 23 de Mateus, versículo 23 de Mateus, capítulo 23, versículo 4 de Mateus, que disse: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los, né? Então, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei, o cansaço espiritual, bem da verdade,
O cansaço espiritual advém também do pecado, né? Então nós temos que nos submetermos a Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. A mudança vem da parte de todos nós. Então esses líderes atavam esses fardos pesados e colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Amém? Então, meus amados, nós precisamos, sendo cristãos simples, servos de Deus ou altas autoridades, cuidarmos para que o pecado não venha contaminar a nossa vida, né? Para que a vida de pecado não venha trazer fardo pesado também para nós, porque muitas vezes nós pagamos o preço pelos erros dos outros, porque estamos todos ali, num único lugar, reunidos, né? Então esse peso espiritual vem sobre todos, amém? Mas Jesus, ele convida a sua igreja, convida o seu povo para virem até ele, que ele tem um jugo suave e o fardo dele é leve. Então nós temos que dividir isso com Jesus. O peso de Jesus é leve. Jesus leva os nossos fardos pesados, ele leva junto conosco, e a força que nós precisamos está em Deus. Não precisamos nos encaixar em padrões humanos. Precisamos nos encaixar no padrão do nosso líder, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Sem falsidade, sem hipocrisia, porque a força vem de Deus, a força vem do alto. A força não diz que a força vem do homem, da disciplina, das regras humanas. Então, Jesus te convida, né, a você seguir a Ele, a você aprender com Ele, a ser manso, a ser humilde, você a submeter-se a Ele, que Ele dará o descanso para a sua alma. Então eu quero orar hoje por quem está se sentindo cansado, abatido, oprimido, e já sentiu que esse cansaço não advém do físico, e sim um cansaço espiritual, um cansaço, né, de muitas regras, de muitos afazeres, de muitas coisas que você muitas vezes tem que submeter a Deus, porque você já viu que você não se encaixa naquele padrão, você não se encaixou, né? A vida cristã, ela não é fácil, mas as regras de Deus são simples. A palavra de Deus está na Bíblia. Nós precisamos apenas ler e fazer o que agrada a Deus. A vida de pecado, ela nos leva, sim, aos pesos, aos fardos pesados, a opressões, a julgos que não é o jugo de Jesus e que não é o fardo de Jesus. Amém? Então, Jesus nos ajude na nossa caminhada, nos ajude na nossa vida, para que a gente venha fazer a vontade de Cristo, para que a gente venha se submeter a Jesus Cristo. Amém? E não a regras humanas, padrões humanos, que muitas vezes nos cansam e não nos levam a lugar nenhum. Que nós possamos fazer a vontade de Deus. Então Jesus Cristo te convida hoje, vem a mim, e todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Então, que nós possamos compreender esta palavra, compreender o que Jesus está nos falando hoje, sobre nos dar descanso, né? Que nós possamos dobrar o nosso joelho, falar com Deus, e Ele nos traz a força, o renovo, né? Para vencer os desafios aí da nossa vida cristã e também da nossa vida familiar, profissional. Amém? Vamos ao Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor.
Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos, meu Deus, nos submetermos a Jesus Cristo, que é manso e humilde, e aprendermos com ele, Pai. Que os fardos pesados, aquilo que está pesando na nossa rotina, na nossa vida, Pai, que nós possamos largar aos pés de Jesus, que nós possamos tomar sobre nós o jugo de Jesus Cristo e aprendermos a sermos mansos e humildes assim como Ele é, e Ele vai nos encontrar, Ele vai nos dar descanso para a nossa alma, Pai. Nós pedimos, meu Deus, o jugo suave e o fardo leve de Jesus. Que nós possamos, meu Deus, sermos fortalecidos por Deus. Renova as forças daqueles que estão cansados, sobrecarregados de rotinas, de fardos que têm sido impostos a eles, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nos ajuda a vencermos os nossos desafios, meu Pai. Que o Senhor renove as forças, que o Senhor dê novo ânimo àqueles que estão com a alma cansada, abatida, angustiados, oprimidos, cansados, tristes, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam renovados, em nome de Jesus Cristo, a força e o renovo vem de Deus, que os fortalece para continuar caminhando, para continuar cantando, pregando o Evangelho, fazendo tudo conforme a vontade de Jesus Cristo, pois o peso Jesus já está levando, e Jesus está trazendo o jugo dele que é suave e o fardo dele que é leve. Remove, Pai, todo o cansaço, toda a opressão, tudo aquilo que é maligno, imundo, que não vem da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir os chamados de Jesus Cristo, porque só em Jesus nós encontramos descanso, alívio e leveza para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Fica na paz, Senhor Jesus, então. E você já sabe, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Fica na paz.